Ah, vim conversar de uma maneira, vamos dizer assim, ágil, porque para lembrar uma coisa que a gente conversou um pouquinho ontem, andei fazendo uma live semana passada também, falei disso, mas olha, nós estamos vivendo uma semana especial. Eu quero falar especificadamente do dia de hoje e do dia de amanhã. Depois temos aí ainda energias, eu acho, forças astrológicas especiais vigorando quinta, sexta, sábado, domingo, mas aí na quinta-feira eu volto para conversar. Eu estou sem luz aqui e eu estou no gerador, então eu tenho que conversar rápido, mas eu não posso perder a oportunidade de lembrar todo mundo da energia do dia de hoje. A despeito do céu astrológico ter aspectos astrológicos difíceis, e o próprio mundo ter tantos problemas, mas exatamente por isso a gente vive uma semana de aspectos simultâneos, muito fluidos e muito de uma energia muito, na verdade, amorosa, muito diferente do que a gente tem experimentado como dominante nos últimos tempos de 2025. Então a gente precisa aproveitar isso aqui. O que eu quero dizer? Hoje a gente tem uma conjunção tríplice acontecendo no céu. Júpiter, Vênus e Lua estão os três em Câncer, quer dizer, em conjunção, o que significa uma energia muito forte. Por quê? E a gente aproveitar isso. Então, Júpiter é aquela força de expansão, de crescimento, é uma força masculina, mas de expansão e de crescimento, de abundância, também de conhecimento, né? E a gente tem os dois aspectos astrológicos mais contundentes falando do feminino, que são a Vênus, o planeta do amor, do prazer, da relação com a própria Terra, do feminino em si, enquanto capacidade de se fazer vínculos, de se amar, enfim, e a Lua, que é outro aspecto do feminino, falando diretamente do nosso corpo emocional. Também representa a relação com família, com a nossa ancestralidade, com a terra que a gente nasceu, com tudo aquilo que, na verdade, se estabelece na nossa vida como uma experiência de intimidade, tá, pessoal? Então estão todos no signo de Câncer, que é o signo regido pela própria Lua. Então tem um fortalecimento dessas experiências disponível, sendo ativada na psique de cada um e cada uma de nós. Câncer é em si mesmo também a energia do vínculo, ligada às origens, às histórias, às raízes, ao passado, à ideia de casa, de abrigo, de aconchego, de proteção, de nutrição, de alimento, né? De alma. Então, nós temos essa situação energética que é muito auspiciosa, é muito especial, acontecendo hoje e amanhã. Além disso, para cereja do bolo, eu acho, o Júpiter, né, que aí a gente considera que está acontecendo uma conjunção também da Vênus e da Lua com a estrela fixa Sírius. Sírius é uma estrela que, vamos dizer assim, está relacionada com a ideia de coragem, de proteção e de fertilidade, porque Sírios ascendia no céu no Egito Antigo, na época que o rio Nilo subia e fertilizava as terras que depois dariam muitos alimentos. Bom, além disso, no Egito Antigo, Sírios era relacionada diretamente com Ísis, a deusa mãe, a grande deusa mãe, que é uma expressão do feminino sagrado tão antiga. A gente tem muitas imagens do Egito Antigo, muito antes do cristianismo se acontecer aqui para nós, em que aparece Ísis segurando o seu filho em posturas que, na verdade, antecedem as figuras de Maria segurando Jesus. Então, a gente está falando de uma força arquetípica do feminino sagrado, que sabe cuidar, que dá e que gera, que é gerador daquilo, da divindade, digamos assim, dentro de nós e dentro de todos. Então, são representações arquetípicas muito fortes,
além de terem sido seres também, que eu acredito que tenham sido tanto Isis quanto Maria, né? E que sejam ainda. Então, a gente está vivendo esses 2 dias para não perder a oportunidade de quê, então, gente? Primeiro, da gente se cuidar muito, porque é uma energia de cuidado em todos os níveis. E a gente cuidar das coisas que são importantes na nossa vida, das pessoas. São 2 dias muito importantes, como foi falado ontem na nossa meditação, da gente poder se dirigir para a nossa ancestralidade e sermos gratos e gratas, né? Porque graças a esse pessoal todo que foi de trás, a gente está aqui podendo ter a nossa própria experiência evolutiva, senão a gente não teria. É um período da gente poder cuidar da nossa casa, porque câncer tem a ver com casa e, sobretudo, da manifestação do nosso amor, do nosso afeto. Porque, além disso, o Marte está em Libra, que é uma força de vitalidade e de ação, né? Em Libra, no signo das relações, fazendo uma conversa muito fluida com Mercúrio, que está em Leão e deixou de ficar retrógrado. Logo, a nossa capacidade de falar de amor, falar de afeto, poder fazer trocas, a nossa expressão está sendo também facilitada. Isso tudo constitui um caldo, digamos assim, energético maravilhoso para a gente poder expandir a nossa expressão amorosa, o feminino enquanto conhecimento da nossa interioridade, lembrar que Júpiter tem a ver com conhecimento, né? Como é que eu funciono por dentro, quais são as coisas que eu preciso transformar, que é o tempo todo a gente vive falando disso, quais são as coisas que em mim eu preciso investir, porque elas já estão desenvolvidas e podem se manifestar com cada vez mais potência na vida. Então, da gente não perder essa oportunidade. A Câncer e tudo isso, e o próprio feminino tem a ver muito com as relações familiares. É um período da gente também poder colocar essas relações de família, da família que a gente nasceu, da família que a gente tem hoje, num lugar mais de afeto. Eu acho que na consciência de que cada um acaba sendo o que consegue. Então, e que também a gente sabe muito, hoje em dia, que as pessoas que convivem conosco na nossa intimidade, portanto, na nossa família, elas, sem saber, são estímulos para a gente se dar conta do que a gente precisa desenvolver na gente através do seu comportamento, muitas vezes difícil, nos fazendo sofrer de alguma maneira, mas aí a gente se dá conta dos nossos medos, inseguranças, da nossa dificuldade de nos expressarmos, da nossa dependência emocional. Então, tantas coisas, né? E também dos nossos talentos, né? Muitas vezes os próprios familiares nos apontam os nossos talentos, às vezes são nossos mestres ao contrário, como eu digo. E a gente compreender que essa é a dinâmica da vida normal, em vez de ficar parada no ressentimento e na frustração, porque a minha família é assim, não é assado, dos outros é. Não, a gente tem a família que a gente precisa ter. E por isso mesmo, ter essa consciência precisa ter para evoluir, que é a coisa mais importante que a gente veio fazer aqui. E aí, nesses 2 dias, a gente aproveitar muito. Dizer que hoje, especialmente às 6 da tarde, esse Júpiter, essa Vênus, essa Lua e Sírios vão estar na casa 5 do dia, que é a casa do amor, do afeto, da criatividade, que é a gente poder fazer diferente, viver diferente e sermos autores daquilo que a gente está vivendo. Então, se der para ser às 6 horas, faça uma intenção de que o amor em você pode crescer, transbordar por você mesmo, pelo entorno, ou qualquer hora desse dia de hoje e o dia de amanhã também está super valendo. Estou falando de 6 horas porque tem um pouco mais, ainda tem esse tempero, mas não precisa ser. Além de poder, de manhã cedinho, amanhã, já que hoje já passou, se quem tiver disposição e o céu estiver claro onde mora, poder observar no céu, ainda bem assim, tipo 5 da manhã, essa conjunção da Lua com Júpiter e com Vênus, que é um espetáculo lindo, se der para ver. Mas aproveitar, porque essa energia, ela é diferenciada.
ela não acontece toda hora. E a gente não pode deixar escapar aquilo que é precioso. E aí eu tinha que conversar isso com vocês, né? Miriam, é o tempo inteiro, o dia inteiro, isso acontecendo hoje e amanhã, da Lua, porque depois a Lua vai sair do lugar, sabe? Agora, no hemisfério norte, deve estar no oposto, que deve ser às 6 da manhã, na casa 5. Então, mas não importa muito. Eu só falei do horário para a gente faz a nossa meditação no Tornar-se Presente às 6 horas mesmo. Eu faço todo dia com o Sérgio, mas e tem esse acréscimo hoje, mas não precisa ser, né? Dentro desse horário. Nesses 2 dias, isso está muito forte, sabe? E é muito essa experiência do feminino, tanto em homens quanto em mulheres, poder se expandir. Feminino enquanto nosso lado sensível, a poesia da vida, a nossa capacidade, sobretudo, então, de estabelecer vínculos e laços conosco e com o entorno, né? E muito da relação com a natureza também, né? Tendo em vista que Gaia, como eu sempre digo, é feminina. Então, esses dias isso está muito forte. Daí a gente poder também observar a natureza mais nesses 2 dias, pedindo que ela nos inspire, né, os seus conhecimentos, porque nós somos natureza, então, né, essa natureza em nós e do lado de fora possa inspirar conhecimentos para que a gente possa se expandir mais e mais. Tá bom, minha gente? Então, 19 e 20 são muito especiais. Na quinta-feira eu volto, porque eu acho que tem mais coisas ainda, e é como se isso aqui fosse o preparo para a gente poder ir vivendo o restante da semana. E aí eu volto porque eu tô sem luz e o gerador vai acabar já já. Então eu tenho que desligar. Tá bom? Bom, beijo, beijo, né? E vamos nos trabalhando, né, com essa ajuda, juntando céu e terra dentro da gente. Beijo, beijo.